tenho a oportunidade de pregar sobre uma das maiores missões já existentes na Bíblia Sagrada, é pregar sobre Jesus. Quem sabe a última vez que eu preguei aqui, entender um pouco sobre o que é a agonia e a morte de um ser humano, que é Deus e é homem ao mesmo tempo. Aquele dia eu saí chorando em casa, minha alma estava melancólica, a minha alma gritava, sentia vontade de ir para o céu, porque escutar palavras ditas sobre a morte de Jesus, não é qualquer coração que aguenta ouvir tais palavras. Jesus, na oportunidade que teve, enquanto no livro de Ezequiel, Lúcifer, ele mostra o seu sentimento de subir acima das estrelas e ser semelhante a Deus. Jesus, de igual modo, ele tem e mostra um sentimento totalmente contrário. Ele tem um desejo ou anseio de descer e ser semelhante aos homens. Billy Graham diz uma frase, o mesmo que disse que a Bíblia ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. Foi o mesmo homem que disse que o milagre mais importante não foi o homem ou a NASA ter levado o homem a pisar na lua, mas foi o próprio Jesus ter descido e pisado na terra. Foi um dos maiores milagres. Jesus então nasce no capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 de Lucas. Todos conhecem a história. Jesus ele nasce com um propósito. A Bíblia diz que o anjo Gabriel visita Maria, que tinha entre volta de 14 a 17 anos. Eu imagino que quando o anjo ele desce sobre aquela residência da Galileia, a mais pobre que ali existia, era de origem humilde. E de fato Deus olhou e se compadeceu da mesma e escolheu ela para o plano original que ele tinha. Talvez quando o anjo desce ali, a sombra se estampa diante da parede de Maria. Ela olha para trás e vê uma luz muito forte. Essa luz não era outro senão a luz do anjo Gabriel que assiste diante de Deus. Maria então concebe um filho, nasce aquele propósito, aquela promessa. Quando aquela promessa nasce, a Bíblia diz que nasce uma estrela sobre o céu. E os magos daquela época, que era astrólogo, estudava sobre as estrelas, eles viam que ali estava sitiada sobre o céu uma estrela diferente. Essa estrela chamou a atenção deles. Eles vão nas suas gavetas, nos seus gasofilaços, onde tinha o ouro, a prata, a mirra. Eles pegam e os três vão em viagem rumo àquela estrela. A Bíblia diz que eles passam por Herodes e eles estudam um pouco sobre aquela estrela. Aquela estrela não seria outro senão a própria promessa de alguém que nasceria e salvaria a humanidade. Todos conhecemos a história. Os magos eles vão diante de Jesus, direcionado por Deus. Quando eles chegam diante de Jesus, eles colocam a mirra, o ouro e o incenso. Só era dado o ouro naquela época para quem era rei. Só era dado mirra naquela época quem era sacerdote. Só era dado incenso naquela época quem era profeta. Temos não só uma criança, como também alguém que era sacerdote, era rei e era profeta. Herodes não cruza os braços, pois ele pediu para que matasse todas as crianças de 2 para baixo, anos de idade. A Bíblia diz que então o próprio Deus visita o coração de José, o seu pai terreno, para que ele enviasse Jesus até o Egito. Jesus foge para o Egito. Mais tarde, quando os pais terrenos de Jesus sabem que Herodes tinha morrido, ele então vem para uma chamada cidade pequena chamada Galileia. A Bíblia diz que ali vai nascer um dos maiores projetos, quem sabe uma das maiores missões já existentes na face dessa terra. Nos capítulos de Mateus, a Bíblia diz que Jesus aparece aos seus 12 anos de idade, quando ele se perdeu de Maria, quando a mesma saía de uma festa chamada Páscoa. Ela perde Jesus de vista e 3 dias depois ela acha Jesus ao templo de Jerusalém, rodeado dos doutores da lei. Ali ele teve a oportunidade de mostrar um pouco da sua sabedoria. Ele teve a oportunidade de falar um pouco da Torá.
Todos ficavam encantados com as perguntas e respostas que ele fazia. Dado isso, a Bíblia diz que Jesus ele some, ele desaparece. E quando Jesus some e desaparece, a Bíblia não mostra relatos da adolescência de Jesus. A Bíblia não mostra relato da pré-adolescência de Jesus, exceto no caso dos 12 anos. A Bíblia não mostra a fase final ali, onde Jesus vai estar adulto, vai desenvolver a razão aos 20, 21, 23, 25 anos de idade. Pois a Bíblia diz que Jesus ele aparece aos 30 anos de idade. No capítulo 1 e 2 de João, nós vemos ali Jesus aparecendo aos 30 anos de idade para que se cumprisse todo o sacerdócio e profissão era começada aos 30 anos de idade. Jesus, para cumprir a lei, ele aparece. E ele aparece a um homem chamado João Batista. João Batista está pregando no deserto, está batizando as pessoas que ali estavam. De repente ele olha e vê alguém diferente. Alguém que tinha aparência de homem. Segundo Isaías, ele não tinha formosura. Mas, como testificava o espírito de João Batista com Jesus, a Bíblia diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na medida em que muitos não conheciam sobre Jesus, João Batista, na oportunidade que teve, ele sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus então vai submergir sobre as águas. Ele vai ser batizado. Ele está em silêncio. Ninguém da multidão que ali estava batizando Jesus conhecia ele. Até que então, a Bíblia diz que ele submerge. Quando ele volta, ecoa uma grande voz nos céus: este é o meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. A Bíblia diz que na contrapartida uma pomba em forma corpórea, a saber, o próprio Espírito Santo desce e repousa sobre Jesus. Ali foi a confirmação do ministério de Jesus. Jesus sai para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que, segundo o livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus ele é levado ao Espírito Santo para ser provado ao deserto. Quando Jesus é levado ao Espírito Santo para ser provado no deserto, a Bíblia diz que ele é conduzido então pelo inimigo da nossa alma. O mesmo, não no 20º dia, mas no 40º dia de fome que Jesus estava enfrentando. A Bíblia acha por bem dizer que Jesus ele sente fome, ele está fraco. A parte fisiológica de Jesus gritava por comida. E diz a Bíblia que o diabo então aparece e diz: transforma essa pedra em pão. E Jesus então responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus então vence o diabo na palavra. Ele é levado ao pináculo do templo. Jesus vence o diabo na palavra. Após Jesus ser testado, experimentado, não bastasse isso, a Bíblia diz que após isso os anjos descem, servem a Jesus, dá de comer. Jesus está forte, Jesus está abastecido. Ele desce então para pregar as multidões que ali existiam. E quando Jesus desce para pregar aquelas multidões, o interessante é saber que Jesus ele não veio para curar. É interessante saber que Jesus ele não veio fazer o cego enxergar. É interessante saber que Jesus ele não veio fazer o paralítico andar. Tudo isso e mais um pouco fazia apenas cumprimento do ministério de Jesus. Tudo isso era consequências do ministério de Jesus. Mas Jesus, ele desceu com um único e peculiar objetivo. O objetivo de salvar a humanidade que estava perdida. Porque João diz: porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. O Filho do Homem se manifestou não para outra coisa senão para salvar uma humanidade que estava perdida. Diz a Bíblia que ele anda pela Galileia. Ele vai então selecionar a primeira galeria de pregadores. Ele encontra um homem chamado Simão. Ele encontra também um homem chamado Tiago. Ambos estavam ali pescando. Jesus olha para ele e diz: vocês agora estão pescando peixe, mas eu, todavia, lhes convido
para serem pescadores de homem. Em um fitar de olhar que Jesus olhava, era o suficiente para que o discípulo o seguissem. Lá na frente ele vai passar por uma bancada de judeus, ali aonde era cobrados impostos. Ele vai olhar para um camarada chamado Levi, que outros chamam ele de Mateus. Ele está cobrando impostos. Jesus olha para ele e convida ele para fazer parte dessa grade. E quando Jesus convida, ele tem a massa, ele tem os 12. Os 12 discípulos estão sendo preparados. Os 12 discípulos que refletem as 12 tribos de Israel. Ali está pronto, está preparada a galeria. Jesus então agora vai ensiná-los. E no capítulo 5, que foi o capítulo inicial aqui desse culto, Jesus ele sobe em um daqueles barcos. Eu imagino que o vento do Oriente que batia, balançava o cabelo de Jesus. Jesus olha e libera a primeira palavra. Bem-aventurado sois vós que choram, porque vocês serão consolados. A tradução no grego quer dizer macários, que quer dizer felicidade. Feliz foi a primeira palavra que Jesus pregou ao coração daquele povo. Não bastasse isso, a Bíblia diz que o diabo não está satisfeito. O diabo então vai entrar, não em Jesus, porque Jesus está preparado, mas o diabo ele vai começar a circunvinhar o coração das pessoas mais fracas daquela galeria de pregadores. E o diabo então escolheu um homem chamado Simão. E até aqui o nome dele é chamado de Simão. Até que ele olhe e diz: Simão, o diabo pediu para que ele se andasse contigo. Eu, todavia, roguei ao meu pai que ele te fortalecesse. Aí ele libera a primeira palavra. Até aqui ele era chamado de Simão. Mas ele diz: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aqui eu abro um parêntese, talvez eu já libero a primeira palavra para quem tem glória a Deus e aleluia. O diabo ele nunca vem atacar as pessoas que estão fortes da tua família. O diabo ele nunca vem atacar as pessoas que estão no jejum e na oração. O diabo sempre vai encontrar um Pedro para atacar, para pedir para se andar. O diabo sempre vai encontrar um filho de pastor que tem dificuldade de servir a Deus, porque a salvação é individual. Filho de pastor, infelizmente, não é neto de Deus. A salvação é individual, mas existe uma coisa: enquanto o diabo está querendo atacar Pedro, existe sempre um Jesus que vai clamar para que Jesus fortaleça. Eu tenho a primeira palavra, e se você puder levantar a mão, por gentileza. O diabo ele pode até tocar em alguém fraco da tua família. O diabo pode até tocar naquele que já está pensando em desviar, em largar tudo. Mas ele não vai conseguir, porque lá dentro existe uma coluna. Lá dentro existe uma mulher do círculo de oração, da canela fina, que quando ela dobra o joelho e ora, o diabo corre. O diabo não vai conseguir destruir projetos que tem lá dentro, porque ainda tem Jesus para clamar e dizer: que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te fortaleça. Aleluia. Jesus clama por Pedro. Ele é levado então para um monte chamado Getsêmani. A etimologia da palavra Getsêmani significa uma oliva imprensada. Era uma oliveira de fato. Ali era o próprio Jesus. Parece que eu começo a imaginar que Jesus ele é a própria oliveira que está sendo imprensada. E quando você imprensa uma oliva, ela sai o óleo, ela pinga as gotas. Ali, e somente naquele lugar, vai sair uma das maiores decisões já decidida pela humanidade. Ali foi o lugar em que Jesus ele ora, a sua alma está angustiada. Quando Jesus ele olha para Jerusalém, ele tinha um dom,
um poder, somente Ele tem esse poder, que é chamado da presciência, aonde Ele consegue ver aquilo que já vai acontecer. Talvez seja esse o motivo da angústia de Jesus. Jesus, quando olha para Jerusalém, Ele profetiza e diz: se a semente do trigo cai, ela fica só, mas se ela morrer, ela multiplica 100 por 1. Era Jesus dizendo: eu preciso morrer pela humanidade, porque se eu ficar aqui, eu fico só os anjos, e o plano original vai de mal a pior. Mas é necessário que o trigo caia, morra, e multiplica outros trigos, e esses outros trigos seria a humanidade que está perdida. Jesus está angustiado, e mais do que isso, o mestre também está com a sua alma amargurada. Por isso, ele chama os seus discípulos para orar. Os 12 são convocados, mas só Pedro, Tiago e João é chamado para a intimidade de Jesus. O que Jesus está clamando aqui é que os discípulos o ajudassem a orar. Quem é aquele que não precisa de um ombro amigo? Quem é aquele que não precisa de alguém que está sobre o seu ombro e dizendo: Deus é contigo, vai na tua força, porque Deus é contigo? Quem é o homem ou a mulher que não precisa de alguém, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo? Eu quero trazer aqui 4 reflexões destinadas ao jardim do Getsêmani. E a primeira reflexão é que Jesus, ele traz os 3 principais amigos. É Jesus dizendo que o homem precisa de uma palavra. É Jesus dizendo que o homem precisa de alguém para andar junto. Já profetizava alguém e dizia que o cordão de 3 dobras, ele não quebra com facilidade. É necessário que alguém sempre fique ali em cima, porque essa é a missão, é alguém que leva a palavra. A Bíblia diz no livro de Provérbios que uma palavra, ela fortalece até os ossos. Alguém pode estar precisando de uma única palavra para seguir o seu ministério. Alguém pode estar precisando de uma única palavra para que alguém não venha a desistir. Diz a Bíblia que Eva, quando ela estava só, ela colocou em jogo toda a humanidade. Ninguém aguenta e suporta ficar só. Jesus então chama os amigos e: vamos orar comigo. A Bíblia diz que quando Jesus ele ora, ele grita bem alto, e a frase não era outra senão: Abba, Pai. Abba, Pai. A palavra Abba, Pai significa um filho que precisava de colo. Era uma expressão de um filho que estava chorando e ele não queria um pirulito, ele não queria uma pipoca, ele não queria comer, ele só queria um colo. Sabe aquela criança que está soluçando, está chorando, a lágrima está descendo, ela não quer outra coisa, ela só quer ver a mãe e o pai. Ela só quer aquele consolo, aquele acalento. Era disso que Jesus estava precisando. Jesus estava precisando de um colo. Jesus estava precisando de um conforto. E os discípulos que ele mais confiou, parece não ajudar muito. Porque daqui a pouco ele levanta e vê que Pedro está dormindo, Tiago está roncando, João está no 13º sono. Ele precisava de um suporte, mas parece que ele não tem. Sabe por quê? Porque a luta de Jesus não cabia nos discípulos. A luta de Jesus era só de Jesus e acabou. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ficar só. Existem momentos na nossa vida que a cruz que é para mim, você não vai poder carregar. Existem momentos na nossa vida que a cruz de você não vai caber em mim e a minha cruz não vai caber em você. Mas juntos eu creio que nós vamos chegar lá no céu. Juntos eu tenho certeza que nós vamos chegar lá no céu. Existem momentos na vida do homem, existem momentos na vida da mulher que ela precisa entender que ela está só. Ela precisa entender que o pastor não vai visitar. Não é porque quer, porque Deus está trabalhando.
Existem momentos que você não vai receber uma palavra, nem no Instagram alguém vai te ligar e dizer: e aí, como é que está? Nem no WhatsApp, parece um céu de bronze. Você ora e não é respondido. Você pede e as coisas não acontecem. Parece que tudo que você faz dá errado. Parece que a porta está fechada. E Deus, Ele pegou e jogou lá no mato a chave e você tem dificuldade de encontrar. Parece que você tem dificuldade de muitas coisas. É um momento que Paulo chama do dia mau. É um momento que é só Deus e você, só você e Deus. É um momento que ninguém entende, é uma incógnita. Ninguém consegue explicar o que acontece. Mas Jesus lá em cima está no controle da tua vida. Jesus lá em cima está no controle da tua história. A Bíblia diz então que quando Jesus ele ora, e aqui eu começo a pregar, quando Jesus ele ora como um filho que precisava de pai, Deus, na oportunidade que teve, Ele não poderia ver um filho que estava só e não fazer nada. Quem é o pai ou a mãe que vê um filho chorando, clamando e pedindo colo, e vai hesitar então em não dar um colo para esse filho? Quem é o pai que vai ver o filho chorando, pedindo alguma coisa, e ele não vai consolar de alguma forma? E é nessa hora, nesse momento, em que Deus vai enviar um anjo. E diz a Bíblia que esse anjo desce lá dentro do Getsêmani. E quando esse anjo ele desce, ele toca sobre os ombros de Jesus, alguém que precisava de colo. E diz a Bíblia que o anjo consola Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção, presbítero e pastor Genivan? É que o mesmo anjo que consolava Jesus é o mesmo anjo que não tira a dor que Jesus estava sentindo. Sabe por quê? Porque sempre vai existir momentos na nossa vida que o anjo vai consolar, mas não vai tirar a dor. Vai existir momentos na nossa vida que Deus, Ele vai te consolar, mas a porta que você pediu para Deus não vai ser aberta. Vai existir momentos na nossa vida que Deus vai consolar, mas a porta vai continuar fechada. Vai existir momentos na nossa vida que Deus vai consolar, mas a ferida que está aberta não vai ser cicatrizada. Existirá momentos na nossa vida que Deus vai consolar, mas a enfermidade vai continuar sobre o teu corpo. Vai existir momento que Deus vai consolar, mas aquela dificuldade que você tem vai continuar. Sabe por quê? Porque é através dessa dor que Jesus vai te ensinar algo. Eu quero profetizar na tua vida que Jesus ele não vai tirar a tempestade da tua vida, mas isso não significa que Deus te abandonou. A tempestade pode não cessar na tua história, mas Deus vai usar a tempestade para mudar você. Deus vai usar a dor para lapidar você. O vaso pode se quebrar, a dor está clara, é dói mesmo, tem que doer mesmo, mas é através dessa dor que Jesus vai te moldar. É através dessa dor que você vai orar mais. É através dessa dor que você vai jejuar. É através dessa dor que você vai se aproximar mais de Deus. Deus em tempos de guerra não vai tirar a dor, mas é através dela que Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. O anjo não tira a dor, ele apenas consola. O anjo não tira a dor, ele apenas consola. E a terceira lição que nós aprendemos aqui no jardim do Getsêmani é a oração de Jesus. A oração de Jesus foi sincera. A oração de Jesus foi aberta. A oração de Jesus foi clara. A oração de Jesus foi sincera. Sabe por quê? Eu aprendo, eu não sei você, mas eu aprendo que tem que existir uma sinceridade diante da igreja. Tem que existir uma sinceridade diante do nosso sacrifício. Quem é que não lembra do sacrifício de Abel? Quem é que não lembra do sacrifício de Caim? Abel foi sincero diante de Deus.
Abel não escondeu as suas iniquidades, porque na Bíblia existe 3 tipos de pecado principais: é o pecado, a iniquidade e a transgressão. Ou seja, a Bíblia diz que Abel ele foi sincero diante de Deus, e pela sua sinceridade, infelizmente ele não recebeu a recompensa de Caim, mas ele recebeu a de Abel. Jesus ora com sinceridade, ele rasga a sua alma. A palavra que Jesus usa aqui é: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Se eu for abrir o leque da história de cada irmão que aqui está, se eu for abrir a história de irmãos que aqui estão me assistindo nessa noite, e eu vou perguntar se você já parou em desistir, e a resposta eu sei que vai ser essa: eu parei, eu pensei em desistir, eu pensei em parar. Quem é aquele que nunca pensou em desistir, chupar o pau da barraca, parar de louvar, parar de cantar? Existem muito Elias aqui nessa noite, que já pensou até em tirar a vida, e disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados, tira a minha vida, leva. Quem é aquele Elias que nunca se encontrou em situação de caverna, se desviou mesmo, foi para o mundo? Por quê? Porque estava procurando uma lacuna para suprir a sua necessidade, mas não encontrou. Quem é aquele que nunca pensou em parar? Se eu for perguntar aqui para nossa pastora presidente que rege esse ministério, e dizer a ela: a senhora já pensou em desistir, em entregar esse ministério? A resposta é simples. Ela vai dizer: sim, eu já pensei em desistir, eu já pensei em parar. Mas se eu for perguntar para ela: o que é que move então um pastorado? São as almas, são as pessoas. Sabe por quê? Porque o propósito fala maior do que a vontade de desistir. O propósito fala maior do que a vontade de desistir. Sabe por que você já falou um dia que vai desistir daquele marido drogado, oriundo do diabo? Aleluia! E aí você para e diz: eu vou desistir, eu vou viajar, eu vou pedir divórcio. Mas você olha e entende que existe um propósito maior para não desistir. E daqui a pouco a mesma pessoa que falou e pensou em desistir é a mesma que está orando e dizendo: Senhor, não mata não, não leva não, é uma alma que está em jogo. Essa é a missão do evangelho, é não parar, é não desistir das almas. É a pastora olhar para mim lá no mundo e entender que eu era o missionário Tiago. É a pastora olhar lá do mundo e entender: ele está fraco, ele está caído, mas lá na frente tem um propósito, lá na frente tem um pregador. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você pensou em desistir, você pensou em parar, mas eu venho como profeta de Deus para profetizar na tua vida: não para de orar, porque Deus vai salvar. Não desista de orar, porque Deus vai libertar. Olha, além de um drogado, olha e vê nele um terno, olha e vê nele uma gravata, olha e vê nele um pregador, olha e vê nele uma cantora, um cantor levita. Não para, não para, não para, não para, não desista. Não desista da tua família, pelo amor de Deus. Não desista da tua casa, pelo amor de Deus. Prega igual Paulo pregava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para de desistir, para de dizer que não consegue, para de dizer que não vai para frente, para de dizer que vai parar. Existe um propósito lá na frente, existe um propósito lá na frente, existe um propósito lá na... Quando ele levanta da oração, ele já tomou a decisão. Ele iria se entregar pela humanidade. A Bíblia diz que quando ele sobe da sua oração, levanta, ele olha para o seu discípulo que estavam dormindo e diz: hoje o Filho do Homem será entregue nas mãos dos salteadores. E diz a Bíblia que quando ele fala isso,
as luzes estão acesas, as tochas de fogo acendem no meio daquela escuridão do Getsêmani. Os discípulos, sem entender o que está acontecendo, de repente vê uma multidão. E no meio da multidão tinha o traidor chamado Judas. E quando ele vê, a Bíblia diz que então, alguém que estava dormindo, alguém que não vigiava, alguém que não orava, ele desembanha a sua espada que estava na cintura. Ele corta a orelha de um homem chamado Malco. A orelha cai sobre o solo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quem vive pela espada, por ela morrerá. Ele apanha então a orelha que está sobre o solo e as restitui no lugar. A tradição diz que aquele homem tinha uma qualificação para se fazer dentro do Sinédrio. Ele teria que ser sacerdote, ele teria que cumprir a missão dele como soldado, ele teria que ser um mestre, doutor da lei, mas não podia ser com a orelha cortada. Jesus olha mais do que um homem normal. Ele vê o sonho que Malco tinha diante daquela circunstância. Jesus está mostrando e dizendo que o que nós queremos fazer, e eu abro um parênteses aqui, o que nós queremos fazer muitas vezes é só mostrar a cara e se esquecemos de mostrar a coroa. Foi Jesus quem disse: se te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra face. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o abençoava. Enquanto Jó fazia o bem e alguém que lhe fazia o mal, a Bíblia diz então que ele era abençoado. Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 12, ele diz: aquele que paga o mal com o bem, amontoarão para si brasas sobre a vossa cabeça. Cadê aquele que tem brasa nessa noite? A pergunta que eu quero fazer nessa noite: como é que está a brasa sobre a tua cabeça? Porque quando alguém vem te caluniar, você já quer levantar e pagar na mesma moeda. Aquele crente que alguém vem dizer alguma coisa, ele diz: pode vir quente que eu estou fervendo. Aquele crente que não ora, aquele crente que não quer saber de pagar o mal com o bem, aquele crente, aleluia, que quando a oportunidade que tem, ele já desembanha a espada, já corta a orelha da direita, da esquerda, é aquele que não ora. Porque se Pedro orasse, seria diferente. Quando você se aproxima mais da Bíblia Sagrada, você se afasta mais do mal. Quando você se aproxima mais da oração, você se afasta mais do mal. A Bíblia diz que Jesus, ele está angustiado. A sua alma está amargurada, ele está sendo imprensado pela sociedade. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E Lucas, ele escreve: Jesus, ele começa a soar sangue. Aqui começa a acontecer um fenômeno. A Bíblia diz que enquanto Jesus, ele está angustiado, ele começa a soar. Os poros da pele de Jesus se dilatam. A Bíblia diz que acontece um fenômeno. As cutículas de sangue começam a sair, se misturar com o suor que está sobre Jesus e se transformar em gotas de sangue. E é espargida sobre o solo do jardim do Getsêmani. Alguém pensa que o primeiro sangue a escorrer foi lá na cruz do Calvário, mas não. Aqui Jesus, ele já começa a pagar o preço do sangue. Aqui as primeiras gotas de sangue começam a se rolar sobre o solo. As primeiras gotas de sangue começam a sair de dentro de Jesus. Foi um fenômeno. Esse fenômeno é chamado pelos doutores da nossa época de hemartidrose. E essa doença teve apenas em um jovem na Segunda Guerra Mundial. É quando alguém sente uma angústia grande, tão grande, que o corpo tem que esboçar de alguma forma. E Jesus, ele começa a soar sangue, a angústia está clara. Jesus, ele é levado preso. Jesus é levado preso como ladrão.
Jesus é levado preso como alguém que tinha roubado, matado, cometido atrocidade. A Bíblia diz então que ele é levado para casa por um tempo, e aqui eu já quero encerrar. Ele é levado por um tempo de um homem chamado Anás. Ali então ele começa o seu tempo de agonia. A Bíblia diz que Anás tenta julgar Jesus, mas não acha prova contra ele. O jogo político começa a acontecer. A Bíblia diz que Caifás, ele morava debaixo do templo. O templo era de 2 andares. Embaixo existia algo chamado de pavimento de pedra, uma grande pedra. Lá em cima morava um homem chamado Anás. Embaixo morava um homem chamado Caifás, que era o genro de Anás. A Bíblia diz que ele é levado para baixo, e aqui começam a cuspir em Jesus. Aqui as pessoas começam a vindiperiar Jesus. Aqui as pessoas começam a caçoar de Jesus, dizendo: e agora, te manifesta, cadê o teu milagre? Cadê os prodígios? Cadê as tuas palavras opulentas? Cadê a tamanha sabedoria? Tu não és ninguém senão o rei dos judeus. E aqui começa, aleluia, a defragar contra a vida de Jesus. Aqui começa eles recalcitrar contra a pessoa de Jesus. E diz a Bíblia que, como se não bastasse isso, eles colocam uma coroa de espinho sobre Jesus. O espinho era de 9 centímetros aproximadamente. O espinho não era aquele espinho lá do quintal e fundo de quintal, não. O espinho era robusto, o espinho era grosso, era potente. Alguns dizem que aquele espinho, ele tinha capacidade extrema até mesmo de ser usado como um prego para permear qualquer tipo de solo. Jesus, ele vai fazer uso dessa coroa, e daqui a pouco você vai entender o que significa essa coroa. Jesus está sangrando. Jesus então não consegue olhar para cima. Jesus sente dificuldade de gesticular a pupila dos seus olhos. Os cílios dos olhos de Jesus têm dificuldade de abrir, porque o sangue que escorre sobre o rosto de Jesus, ele pregou, ele se tornou uma espécie de cola. Então Jesus não consegue ver, Jesus não consegue enxergar. Aleluia! E aqui Jesus começa a sofrer ao extremo. E diz a Bíblia então que Jesus, ele vai colocar a coroa de espinho. E aqui eu começo a abrir um parênteses para explicar aos irmãos o que significa aquela coroa de espinho. No tempo de Jesus, presbítero Genivan, todo reino que vencia outro reino, ele tirava a coroa que tinha na cabeça e colocava sobre o reino vencedor. Se o reino que perdeu, ele reconhecia a derrota e dizia: eu perdi, e ele tirava a coroa que estava sobre a cabeça dele. Ele se levantava até a corte do rei e colocava a coroa e dizia: você venceu, você é vitorioso, você é o vencedor. Aquela coroa, para quem não sabe, não era para Jesus. Aquela coroa, para quem não sabe, não era de Jesus. Aquela coroa era do próprio diabo. Quem usava aquela coroa no mundo espiritual era o inimigo da nossa alma. Quem usava aquela coroa era o diabo. Mas quando o diabo olhou para Jesus, ele viu e reconheceu: o meu reino perdeu. Ele tirou a coroa pastora que ele tinha sobre a cabeça dele e ele colocou sobre Jesus. E ele diz: tu és um vitorioso, tu és um vencedor. Jesus está estampado as medalhas sobre o seu peito. As medalhas que Jesus tem era de salvar a humanidade. As medalhas e cicatrizes que Jesus carregava era de salvar a humanidade que estava perdida. A Bíblia diz então que colocaram sobre as costas de Jesus uma cruz pesada, um fardo pesado. Para quem não sabe, alguns arriscam em dizer que Jesus, ele levou a cruz vertical e a horizontal, mas a teologia mais próxima diz que Jesus, ele levou somente a vertical. Era pesado. Jesus está carregando, ele está fraco, porque como se não bastasse ele ter uma coroa de espinho, as cicatrizes que Jesus carregava, ele foi apanhado pelas armas dos irmãos romanos. Uma arma chamada de azorrague, que a ponta era de ossos secos.
os ultrapilhos daquela arma, em uma só chicoteada, trazia a pele, trazia os nervos. Jesus, ele está com feridas abertas, as chagas de Jesus estão abertas, mas mesmo assim, colocaram um lençol sobre Jesus. Quando Jesus amanhece no outro dia, para ser julgado pelo homem chamado Pilatos, a Bíblia diz que eles arrancam aquele lençol, e o lençol que estava grudado sobre o sangue de Jesus, ele abre novamente aquela ferida. Jesus sente dor, Jesus sente dor. A dor de Jesus era profunda, a dor de Jesus era angustiante. E quando Jesus então vai ser julgado, de um lado tinha um homem chamado Barrabás. O pavimento de pedra fazia distinção de Jesus a Barrabás. E a história era simples, todos conhecem. Pilatos, na oportunidade que teve na Páscoa, ele diz: olha, nós temos aqui um dote de liberdade. Alguém pode responder liberdade? Quem que vocês querem que eu solte? A multidão que foi comprada pelos religiosos, pelos judeus, apontam e diz: olha, eu te pago tanto para você gritar simplesmente uma frase. E aí a multidão começa a ser comprada, subornada pelos religiosos. E ali eles gritaram e dizendo: crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. A voz do povo sempre falou mais alto, a voz do povo sempre falava mais alto. E ali, como se tratava de um jogo político, Pilatos então não queria largar a mão do cargo que ele tinha. Então ele faz uma menção, ele diz: eu lavo as minhas mãos. Ele entrega então Jesus na mão da multidão. A multidão vai caçoar de Jesus. Jesus agora está no caminho e na pavimentação que vai em direção a um lugar chamado Calvário. Quem olhava daqui para o Calvário enxergava apenas uma coisa, missionária Gesiane: enxergava uma espada cravada sobre o Calvário. Quem tinha uma visão daqui para lá, ele enxergava uma cruz que estava cravada sobre o Calvário. O Calvário vinha de caveira. Naquele lugar tinha a personificação de uma caveira. A espada está cravada. Ali vai ser determinada a vitória de Jesus. Lá vai Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é ajudado por um homem chamado Simão Cirineu. Cirineu não é o sobrenome, é apenas o lugar que ele vivia. Ele vem de longe, ele vem da África, e ele começa a colocar Jesus sobre os seus ombros. E quando ele coloca Jesus sobre os seus ombros, a Bíblia diz que ele ajuda Jesus a chegar ao Calvário. Quando Jesus chega no Calvário, a vitória está quase para ser decretada. A vitória está quase para ser decretada. E diz a Bíblia então que quando Jesus chega até o Calvário, Jesus é posto. A madeira horizontal de Jesus, ela é unida com a vertical, se tornou uma cruz. Jesus então, com a ajuda dos soldados romanos, é subido uma corda em forma de carretel. Jesus então, ele foi pregado, os seus pés são cruzados, e diz a Bíblia então que eles começam a martelar o pé de Jesus. O pé dele teria uma profecia, o pé dele teria que ser cravado. Foi cravado sobre o madeiro. A Bíblia diz então que aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Barrabás, ele era um salteador, aleluia, romano. Ele tinha uma estatura muito alta, além dos metros de Jesus. Então a gente entende que os soldados romanos não tinham escolha. Eles tinham que colocar Jesus naquela cruz que não era para ele, era maior, era para Barrabás. Eles cravaram Jesus sobre aquela cruz, e eles vão esticar a mão de Jesus. Eles pregam a mão de Jesus. E um detalhe muito importante para os irmãos já entender a dor que Jesus sente: aquele prego ele não tinha a ponta fina, ele tinha a ponta quadrada, era para rasgar mesmo. Rasgou os ossos, o nervo de Jesus. Ele foi pregado sobre o madeiro. Eles vão esticar a ponta para alcançar a outra ponta.
Jesus está sobre a cruz, e nos livros apócrifos é escrito os nomes do ladrão e do assassino. Um está à direita, o outro está à esquerda. Dimas está à direita, Chesta está à esquerda. Então alguém reconhece e diz: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo te digo que estarás comigo no paraíso. O assassino então olha para Jesus e diz: tu não és Senhor? Tu não é mestre? Então desce e salva, aleluia, a todos nós. E diz a Bíblia então que Jesus ele está posto entre o ladrão e entre o assassino. Jesus ele está quase para gritar a frase que eu já estou ansioso para dizer ao coração dos irmãos. Jesus ele sofre. A Bíblia diz então que os romanos, eles cravam sobre a costela de Jesus, e quando eles cravam sobre a costela de Jesus, a Bíblia diz que sai água, sai sangue. Eu quero refrescar a memória de cada um que leu o livro de Gênesis. Lembra que a mulher ela foi feita da costela de Adão? Pois bem, aqui está o segundo Adão, é Jesus. Jesus, ele vai criar a primeira igreja missionária. A igreja missionária vai nascer da costela de Jesus. É saído o sangue, é saído a água. Aqui foi a primeira igreja a ser criada. É Jesus pagando o preço pela igreja. É Jesus pagando o preço pela noiva. É Jesus pagando o preço na cruz do Calvário. Sabe o que é a missão? É você olhar para a prostituta e dizer: tem promessa. Sabe o que é missão? É você olhar para o traficante e dizer: tem promessa. Sabe o que é missão? É você olhar para aquele mendigo e dizer: tem promessa. Sabe o que é missão? É você olhar para aquela vítima da sociedade e dizer: tem promessa. Jesus ele olha muito além do que pode olhar. A Bíblia diz que a natureza não aguenta. A natureza vai gritar. O grito da natureza foi o sol que escureceu. O sol vira as costas para Jesus. O sol que foi criado, que foi uma criatura de Deus, virou as costas para Jesus. Jesus, aleluia, está sozinho. Deus vira as costas também para Jesus, até que Jesus ele vai olhar para o céu e vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que transliterado para o português quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E aí Jesus está só, ele está abandonado. Ele olha para a esquerda, para a direita, pastor e a Lúcia dos Santos. Ele olha e não enxerga Pedro. Todo mundo abandonou a Jesus para que se cumprisse o que Isaías falou. As ovelhas foi dispersa, só ficou o pastor. Jesus está, aleluia, com dificuldade de respirar. Jesus está com dificuldade pulmonar. Jesus ele está encolhido. Ele não tem forças para ir para frente. E diz a Bíblia que ele tira forças de onde não tem para respirar pela uma única vez. A Bíblia diz que Jesus está assim. Ele vai fechar suas mãos e vai fazer isso. Ele vai para a cruz, o seu peito vai para frente. Existe um espaço milimétrico ali. É o último fôlego de Jesus. O último fôlego de Jesus vai ser gritado pela primeira vez. Mas antes de Jesus gritar pela primeira vez, a Bíblia diz que o véu se rasga. Aleluia, não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Não existe mais lei, não existe mais sacerdote. Agora é a dispensação da graça, é a graça. A graça começa aqui e agora. Jesus ele vai gritar. E aqui eu encerro a mensagem e já entrego o microfone para quem é de direito. Jesus vai gritar e vai dizer: está consumado. Jesus vai gritar pela primeira vez e vai dizer:
tetelestai, está consumado. Mas o que é isso, pregador? Eu vou ter alguns 5 minutos aqui para explicar o que significa. A palavra tetelestai, ela era usada de 3 formas. Lá vai a primeira. Ela era usada no recibo de imposto. Todo aquele que chegava e batia de porta em porta, e aquele pagava o imposto, ele dava uma carta e selava: tetelestai, a dívida está paga. A segunda forma que era usada, lá vai, era usada nos documentos penais da época de Jesus. Esses documentos penais era escrito assim: dívida ou cédula de dívida. Bem ao lado era escrito o tanto de tempo que aquele ladrão, que aquele assassino, que aquele estrupador ficaria na cadeia, o tempo em que ele teria que cumprir aquela prisão. E aí então, quando ele cumpria aquela prisão, o juiz vinha e selava: tetelestai, a dívida está paga. Você está liberado para viver diante da sociedade. Hoje você não é mais um ladrão, já está liberado. Essa cédula, ela sempre existiu no mundo espiritual. Esse documento penal, ele existia no mundo espiritual. E cabe aos irmãos aqui entender que no documento estava escrito: humanidade sujeito à prisão perpétua. Humanidade sujeito à prisão perpétua. O acusador era o próprio diabo, o juiz era o próprio Deus. Mas vai descer um advogado, ele vai descer, presbítero Genivan, de lá de cima do Calvário. Ele vai andar sobre a pavimentação, ele vai encontrar 2 homens que descia de Emaús. Ele vai atravessar a parede com a mão furada. Ele olha para o discípulo que estava sobre a mesa e ele diz: está consumado, a paz seja convosco, eu venci a guerra, a dívida está paga. Jesus venceu. Jesus venceu. Mas, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecar, sabeis que existe um advogado fiel que está sobre a direita de Deus. O advogado desceu, a dívida foi paga. E quando ele desceu, lá estava o diabo acusando, estava Deus como juiz, estava o réu, a humanidade, sujeito à prisão perpétua. Até que o advogado chega e diz: ei, a história ainda não acabou. 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 Quem tem glória a Deus e aleluia, vai dar glória a Deus. Quem tem glória a Deus e aleluia, vai glorificar, porque a história não acabou. O advogado selou, está consumado, a dívida está paga e você venceu. A igreja, eu venho aqui em poucas palavras te dizer: não desista, não para. A terceira e última era de um soldado que vinha da guerra. Só para os irmãos entenderem e já finalizar aqui, e você ir embora para casa dando glória a Deus e aleluia. Quando um soldado que vencia a guerra do terreno inimigo, pastora, ele pegava a bandeira daquela pátria, ele levava e colocava na cintura, chegava diante do rei, ele cravava aquela bandeira sobre o solo e ele dizia uma única palavra: está consumado. Está consumado. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como você chegou aqui com vontade de desistir. Não desista, não desista. Mas pregador, alguém diz que eu sou feio, olha para ele e diga: está consumado. Mas pregador, alguém diz que eu não canto bonito, olha para ele e diz: está consumado. Mas pregador, alguém me humilhou, olha para ele e diz: está consumado. Mas pregador, fulano da direita e da esquerda não vai com a minha cara, olha para ele e diz: está consumado.
consumado. Está consumado. Ah, Jesus, quem pode levantar a mão nessa noite e glorificar a Deus? Adore, 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 adore a Jesus nessa noite. Eu encerro aqui agora. Que seja a vossa intenção a mesma de Cristo, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando, aleluia, a forma de homem, e sendo semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre diante daquele que está no céu, na terra e debaixo dela, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Se nessa noite você pode dar um minuto de glória a Deus e aleluia. Se nessa noite você pode dar um minuto de glória a Deus e aleluia. Jesus venceu. Eu e você vamos vencer também. Jesus venceu. Eu e você iremos vencer também nessa noite.